Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você vai assistir, tá bom? Então hoje a gente vai gravar aula de mutações para vocês, tá bom? Aí eu vou mandar o link e você depois entra para ver a gravação e depois resolver as questões que eu vou mandar junto, tá bom? Esse slide também eu vou mandar junto. Bem, quando a gente fala de mutações, a gente está falando de mudança do DNA. Então, qualquer mudança no DNA, ela pode ser classificada como mutações. Existe um caso especial de mutações que se refere ao RNA. Essas mutações que se referem ao RNA é justamente a mutação em vírus. Então, esse vírus aí, o SARS-CoV-2, né, causador do Covid-19, ele é um vírus de RNA que ele veio a partir de mutações de outra molécula de RNA. Então, a mutação ela pode ser para DNA e pode ser para RNA. Então, são alterações que acontecem no material genético. Essas alterações, o cara que possui a alteração passa a ser o indivíduo mutante, lógico, né? Existem mutações que você tem a mudança do DNA, mas você não tem a mudança na proteína, logo não tem mudança no fenótipo. Então, essas situações são chamadas de mutações neutras ou silenciosas. São mutações que você tem alteração do material genético, mas ele não leva a mudança nas proteínas e também não leva a mudança no fenótipo, na característica, tá ok? Bem, você tem aqui a situação básica, como é que funciona uma mutação para ela gerar uma mudança no fenótipo. Acompanha só. Então, você tem um gene, esse gene ele contém um material genético, o DNA. Esse gene ele determina, por exemplo, uma informação X. Então, é um gene que determina informação X. Esse gene vai produzir o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai sofrer a leitura de 3 em 3 bases. E aí a leitura desse RNA mensageiro vai fazer com que chegue o RNA transportador, trazendo aminoácidos. E com isso você tem a construção do polipeptídeo, que nada mais é do que a proteína. Essa proteína vai ter uma determinada ação. Se a informação que o gene indica é X, a ação é X. E aí você tem um fenótipo, que aqui nós chamamos de fenótipo natural ou fenótipo selvagem. Então, esse é o processo normal, sem mutação. A mutação que acontece no gene faz com que você tenha uma versão desse gene, que nós chamamos de alelos. Então, o alelo surge, esse alelo novo é um gene, é uma versão do gene, que ele não carrega mais a informação X. Nesse caso, ele está carregando a informação Y. Essa informação Y, ela é mandada, ela vai criar um RNA mensageiro, esse alelo. Esse RNA mensageiro vai ser lido também, a tradução, e a leitura desse RNA mensageiro, que é a tradução, vai gerar uma proteína que vai ser modificada. Essa proteína modificada vai ter uma ação Y, e com isso você vai ter uma característica diferente, um fenótipo mutante. Então, o fenótipo mutante é nada mais do que uma mudança no gene. Essa mudança no gene faz com que tenha mudança no RNA mensageiro. Essa mudança no RNA mensageiro faz com que você tenha uma tradução diferente, chegada de aminoácidos diferentes, formando uma proteína modificada, e essa proteína vai gerar uma ação diferente, um fenótipo diferente, uma característica diferente. Em alguns casos, essa característica acaba sendo doenças, ok? Então, você tem alguns critérios de classificação para mutações. Por exemplo, você tem a mutação espontânea, é uma mutação que você não controla, é uma mutação natural. A maioria das mutações são naturais. Então, é um erro, por exemplo, na hora de duplicar o DNA, ou na hora do DNA produzir o RNA mensageiro. Então, alguma alteração no DNA pode levar a uma mudança no RNA, no processo de transcrição. Então, essas mutações que não têm nenhum agente externo é chamada de mutação espontânea.
As mutações induzidas é aquela que você tem algum fator provocando a mutação. Por exemplo, radiação, raios ionizantes, você tem raios alfa, alguns medicamentos, alguns vírus. Por exemplo, o HPV, ele é um vírus que provoca mutações no material genético que pode até desencadear um câncer do colo do útero. Então, o agente externo que provoca a mudança do material genético são agentes mutagênicos. Você tem radiação, raios ionizantes, você tem a nicotina, outras substâncias químicas. Então, isso pode levar à mudança no DNA. Toda vez que a mudança no DNA é provocada por um fator externo, nós chamamos de mutações induzidas. Bem, uma mutação, de maneira geral, para ela se estabelecer na espécie, ela é muito rara, tá? É a ordem de 1 para 1 milhão. Então, é muito raro uma mutação se estabelecer. A maioria das mutações, elas são eliminadas através de um processo de evolução. As mutações são deletérias, são mutações que podem causar algum dano, por exemplo. Essas mutações chamadas de negativas, elas são eliminadas ao longo do processo evolutivo. Você vai ter aula comigo sobre evolução, a gente vai falar um pouquinho sobre as mutações e aquelas mutações que predominam, tá bom? Então, de maneira geral, as mutações elas são bastante raras. Você tem mutações que vão mexer na forma do organismo, essas mutações são chamadas de mutações morfológicas, porque mexem na forma. Olha esse exemplo aqui, ó. Você tem uma mosca, uma drosófila com a asa do tamanho normal. Após a mutação, olha o que aconteceu com as asas. A mutação no gene fez com que mudasse a forma da asa. Nesse caso, uma asa menor, chamada de vertigial, e aqui você tem uma asa que surgiu encurvada. Então, são mutações que provocaram a mudança na forma, por isso que elas são chamadas de morfológicas. Existem mutações que são letais, algumas mutações levam à morte no indivíduo, a gente vai perceber isso mais para frente. Então, por exemplo, essa mutação nessa ave provocou que a plumagem dela não se desenvolvesse. E aí, com isso, sem o desenvolvimento, ela perde o controle de temperatura, ela perde a capacidade de voo, então, com isso, acaba levando posteriormente à morte. Então, essa mutação, eu posso dizer que é uma mutação letal. Um outro exemplo de mutação letal, aquela mutação que provoca a acondroplasia, que é o nanismo. Existe nanismo genético e existe nanismo hormonal. O que eu estou falando é o nanismo genético. O nanismo genético, em alguns casos, pode levar à morte do indivíduo. Logo, aquele gene é chamado de gene letal. A mutação que ocorreu ali é uma mutação letal, tá bom? Então, toda vez que leva à morte, essa mutação é chamada de mutação letal. Você tem mutações que, dependendo do tipo de célula que aconteça, você tem mutação somática e tem mutação germinativa. Como é que funciona, futuro universitário? A mutação somática é uma mutação que vai alterar as células diploides. A maioria das células do nosso corpo são diploides, são 2N. E a mutação germinativa são alterações no material genético de células reprodutoras. Então, de novo, quando a mutação é numa célula reprodutora, essa mutação é chamada de germinativa. Exemplo, ruivo, espermatozoide e o ovócito, ovócito 2 ou óvulo, são células reprodutoras. Se a mutação é nesse DNA dessas células, essa mutação ela passa a ser chamada de germinativa. A mutação somática já é uma mutação que vai alterar células normais do nosso corpo, células que não são reprodutoras. Então, células da pele, por exemplo. Então, você tem mutação somática e mutação germinativa. A mutação somática, na área em que ela acontece, normalmente ela vai levar à formação de tumores. Setor mutante, a gente chama normalmente de tumor. Essa mutação somática, ela não é hereditária. O que eu quero dizer? Mutações em células não reprodutoras não são passadas para os filhos. Já uma mutação germinativa,
como mostra aí para você. A mutação germinativa, ela tem uma passagem para os filhos. É possível, não é certeza. Então, quando a mutação acontece em células reprodutoras, no caso germinativa, ela tem a possibilidade de ser passada para os filhos. Não é uma certeza, mas pode ser passada, tá bom? Então, fica bem amarradinho para você. Mutação somática não é passada para os filhos. E mutação germinativa existe a possibilidade. Está aqui, ó. Então, quando você tem uma mutação na célula somática, você vai ter o setor mutante, e daqui você não tem como transmitir para os filhos. A prole é normal, a mutação é somática. Quando a mutação é na célula reprodutora, mutação germinativa, masculina ou feminina, não importa, você vai ter também um setor mutante dessa área, claro, só que existe a possibilidade de mandar para o filho. A prole pode ter a mutação, ou não. Existe a possibilidade de mandar. Nós já vimos em genética que existe o processo é aleatório. Então, você pode mandar, como pode não mandar para o filho, tá bom? Bem, então agora a gente vai entrar na categoria das mutações. Existem duas categorias. Hoje a gente vai ver só a primeira categoria, que é a mutação chamada de gênica. E no próximo vídeo eu faço a mutação chamada de cromossômica, tá bom? Mutação gênica. Mutação gênica é uma mutação que ela vai alterar bases nitrogenadas. É uma mutação de pequeno alcance. Ela é pequena, mas ela pode levar a uma série de problemas, tá bom? Então, essa mutação gênica vai alterar genes, o nome já diz, vai alterar parte do DNA, e vai alterar bases nitrogenadas, só bases. A mutação cromossômica, você vai ver comigo, que altera uma área maior do DNA. Então, a primeira diferença é essa, tá legal, futuro universitário? Mutação gênica altera o gene, altera poucas bases. E a mutação cromossômica altera maior número de bases, altera a maior parte do DNA. Um cromossomo é muito maior do que um gene. Então, eu trago para você aqui uma ideia básica de síntese proteica. Então, bora só relembrar aqui, futuro universitário. Por exemplo, aqui você tem um ribossomo, esse aqui é o ribossomo branco. Aí o RNA mensageiro foi produzido a partir do DNA. Então, esse RNA mensageiro, ele entrou aqui, legal. O processo onde o DNA produz o RNA mensageiro é chamado de transcrição. Esse RNA mensageiro, ele entra e ele vai seguido de 3 em 3 bases. Sempre a primeira trinca de leitura do RNA mensageiro dentro do ribossomo, a leitura já é a tradução, o nome do processo. A tradução sempre inicia a partir de uma trinca A ou G. Então, até anote isso aí depois. Sempre a trinca que inicia uma síntese proteica é a trinca A ou G. Então, pode perceber bem aqui, querido, A ou G, isso vale para a espécie humana. Então, essa trinca A ou G permite que um RNA transportador entre. O A vai ligar ao U, uracila se liga à adenina e guanina à citosina. Então, essa trinca UAC vai encaixar na AUG, sempre a leitura é de 3 em 3. O nome disso é código genético, vale para todos os reinos. A chegada aqui, querido aluno, percebe que está chegando o RNA transportador, um RNA de transferência. Ele vai trazer um aminoácido. Nesse caso, como é sempre AUG, essa trinca sempre vai permitir a chegada de uma metionina. Então, toda proteína humana tem uma metionina no início. Sempre é uma metionina. Então, esses aminoácidos vão... Aí, a partir daqui, vai ter leitura. Uracilo. Então, permite a chegada de 3 adeninas. E aí, com isso, o RNA transportador traz um outro aminoácido. E assim por diante. Até chegar uma hora que esses aminoácidos vão se ligando gradativamente, e aí você tem um polipeptídeo, que é a proteína. A ligação entre os aminoácidos, você sabe, é a ligação peptídica. E a leitura vai acontecendo, a tradução vai acontecendo, vai de 3 em 3 bases,
Então, mais 3, mais 3, mais 3, até chegar uma hora, querido aluno, que vai parar a leitura. Como é que eu vou saber o momento de parar? Existem três trincas, que são trincas stop, trincas de parada. A partir daquele momento, a leitura termina, a tradução termina. Quais são as trincas? Anote lá. UGA, UGA, UGA. Segunda trinca, UAG, UAG. Terceira trinca, UAA. Então, essas três trincas, elas fazem com que a tradução pare naquele momento. A proteína completa a sua formação. Repetindo para você aí. UAG, UGA e UAA. Então, anote isso aí que isso faz diferença. Então, são trincas que param a tradução. Bem, então uma mutação gênica nós já sabemos que vai provocar alteração nos genes, isso aí está tranquilo, a formação de novas proteínas, de novos alelos, né? Você tem aqui a alteração de um par de bases, pode ser mais, mas a gente vai trabalhar um par de bases. Sempre que alterar um par de bases é mutação gênica. Aí com isso ele impede a replicação do DNA, ou a transcrição do RNA mensageiro, ou a tradução desse RNA mensageiro. Então ele pode impedir qualquer parte da síntese de proteínas, tá? Ele pode ser, a mutação gênica pode ser hereditária, desde que seja uma célula germinativa que tem essa mutação, ou essa mutação pode não ser hereditária, quando ela é na célula somática, mas ela pode formar um chamado tumor. Então, cuidado com isso. Mutação somática não é passada para os filhos. Mutação gênica do tipo germinativa pode ser passado, não é uma garantia isso. As mutações gênicas também, futuro universitário, podem ser chamadas de mutações de ponto. Então, mutação de ponto quer dizer que só uma base que é trocada. Então, mutação gênica, se você ler algum material que esteja escrito mutação de ponto, é a mesma coisa. Então, você tem, nesse caso aqui, você tem 3 mutações possíveis. Mutação gênica, tá? Adição, deleção e substituição. São essas 3 que nós vamos ver a partir de agora. Então, vamos ver adição e deleção. Muito fácil. Acompanha lá, querido aluno. Você tem aqui, por exemplo, a molécula de DNA normal, sem mutação. Então, você tem adenina, guanina, adenina, timina, guanina, adenina, sosina, guanina, guanina, timina, 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 guanina, sosina, adenina. Então, você tem 3, 6, 9, 12, 15 bases, 3 trincas, tá? 15 bases, cada um com 3 bases, melhor dizendo, né? RNA, AGA, aí forma o CU, aí a trinca que é formada é a transcrição, e essa trinca vai ser traduzida e vai resultar na chegada de aminoácidos, serina, treonina, alanina, lisina e arginina. Então, são 5 aminoácidos ligados que formam a chamada proteína. Beleza, tudo tranquilo, né? Bem, mas vamos imaginar o seguinte, uma base foi adicionada. Então, nas 15 que tinha do DNA, uma foi adicionada. Pode perceber que está em verde aqui, ela foi adicionada entre a guanina e a adenina, bem aqui, ó. Quando ela foi adicionada, tu percebe que a partir desse ponto vai mudar as trincas, ó. O que era TGA passou a ser ATG, porque como uma trinca, como a timina empurrou a adenina para frente, todas mudaram de posição. Então, a partir daquele ponto, as trincas todas são diferentes, pode perceber. Ó. Bora comparar aqui para a gente entender isso. Na adição, tá, pessoal? Então, você tem TGA na normal e ATG na modificada. CGG, ACG, porque foi tudo mudando de posição, então você percebeu que vai mudando, beleza. E aí, com isso, quando o DNA muda devido à adição de uma base, muda também, claro, o RNA mensageiro. Ora, se as trincas mudam, vai mudar a chegada dos aminoácidos. Então, pode perceber ó, que a primeira não mudou, serina, porque a primeira trinca, por coincidência, não mudou. Mas percebe o resto, ó, era treonina, agora é tirosina. Era alanina, agora é cisteína. Era lisina, agora é glutamina. Era arginina, agora é treonina. Então, tu percebe que as trincas
posteriores que mudaram, fizeram com que os aminoácidos que chegassem acabam sendo diferentes. Se os aminoácidos são diferentes, a proteína formada é diferente. É uma proteína alterada. Logo, pode mudar o fenótipo. Tudo bem? Ficou claro para você? Então, a adição de uma base faz com que todas as trincas daquele ponto mudem. Com isso, muda a leitura muda os aminoácidos mudando, muda a proteína mudando, muda o fenótipo. O fenótipo mudando pode gerar um problema ou não, uma vantagem, depende da evolução. Bem, então a adição é isso, é uma base entrando lá de forma não natural. E agora vamos imaginar o contrário, em vez de entrar uma base, vamos tirar uma base, que aí é chamada de mutação gênica do tipo deleção. Então você vai tirar uma base. Quando você tira uma base, querido, olha o que aconteceu. Ele tirou, era adenina, guanina, adenina, tá aqui o normal, só que agora olha o que ele fez, manteve, mas bem aqui, ó, ele tirou essa timina. Então, quando ele tira uma base, é chamada de deleção. Aí tu percebe que as outras todas se aproximam, mudam de posição, né? E aí, com isso, as trincas também mudam. Então, a retirada provoca a mesma coisa do que a inserção. Então, toda vez que você tem o acréscimo, que é a adição, ou a retirada, que é a deleção, as trincas posteriores daquele ponto mudam. Se as trincas mudam, muda os aminoácidos, muda a proteína. Beleza? Então, ficou claro para você? Adição e deleção. E para fechar nossa aula de hoje, a substituição. Substituição é muito fácil, querida, é quando uma base é substituída por outra. Só isso. Então, quando eu troco uma base por outra, eu tenho uma mutação gênica de substituição. Então, a mutação de substituição ela pode ter 3 efeitos. Primeiro efeito, ela pode gerar uma mutação silenciosa, ou seja, aquela base modificada não mudou o aminoácido formado. Olha o exemplo aqui, ó. Era AGC e aí forma UCG, beleza. Mas aí quando era AGC, trocou uma citosina por uma guanina. Mas quando mudou para AGG, mudou a trinca do mensageiro para UCC. Só que UCC e UCG são duas trincas que levam o mesmo aminoácido. A gente chama isso de código genético degenerado, quando você tem mais de uma trinca que leva à formação do mesmo aminoácido. Então, nesse caso, tu percebeu que a mutação aconteceu, a substituição de uma citosina por uma guanina, mas o aminoácido produzido é o mesmo. Se é o mesmo, a proteína é a mesma. Então, não teve um fenótipo diferente. Então, a mutação não vai ser percebida. Logo, o cara é mutante, mas ele não tem o fenótipo. Então, ele teve a mutação, mas não teve mudança na característica. Então, essa é uma mutação chamada de silenciosa ou neutra. A substituição pode provocar uma mudança no aminoácido. Aí ela passa a ser chamada, querido, olha aqui, ó, mutação de sentido errado. Porque você troca uma base, tá aqui, ó, guanina trocou e virou adenina, entrou uma base nova, uma substituição, e aí mudou a trinca do RNA mensageiro, que era o UCG, ficou o UG. E aí, com isso, mudou o aminoácido. O que entraria serina, agora entrou uma leucina. Aí mudou um aminoácido, já é suficiente para mudar a proteína. Mudou a proteína, mudou o fenótipo. Tem uma doença, inclusive, que eu vou te mostrar, que a anemia falciforme é a mudança de uma base só. Uma base é substituída e com isso gera um aminoácido diferente. Isso leva à anemia falciforme, uma doença gravíssima que não tem cura ainda. Beleza? Então, mutação de sentido errado é aquela que muda a base e leva à mudança de um aminoácido. E a mutação sem sentido é fruto de uma substituição também. A mutação sem sentido
é quando você troca uma base e a trinca que foi formada do DNA leva à formação de uma trinca stop. Lembra que eu falei agora há pouco? Então, leva à formação de uma trinca stop. Olha bem aqui, pessoal. Olha só, acompanhe aqui comigo. AGC virou ATC, ó. Trocou guanina pela timina, beleza. O DNA trocou e aí o RNA trocou, que era o CG, formava serina, agora é UAG. Lembra das trincas stop? O GA, o AG, o AA. Está aqui o AG. Ó. Então, formou uma UAG. Essa UAG, ela gera uma parada na tradução e a proteína passa a ser incompleta. Não é uma proteína que se completou a formação dela, porque ela parou antes da hora, porque pintou uma trinca stop. Tudo bem? Então, essa mutação, substituição, ela leva a uma mutação sem sentido, porque não tem mais a leitura do RNA mensageiro. Sem a leitura, a proteína não é formada completa. Aí leva a problemas também. Tranquilo? Então, aqui tem um caso de uma mutação gênica, troca uma base só do gene, e ela leva uma mutação de sentido errado. Então, olha o que acontece aqui, ó. O que era guanina, tá aqui, ó, citosina, timina, citosina, aí forma guanina, adenina, guanina na transcrição, e entra uma glutamina, aí a hemácia é normal, tranquilo, tem a hemoglobina normal, uma célula hemácia que tem a proteína hemoglobina normal. Aqui, olha o que aconteceu, pessoal, citosina, adenina, citosina, trocou bem aqui, ó, o que era uma timina, entrou uma adenina, uma substituição de base. E essa substituição levou a formar guanina, uracila guanina, e aí isso faz com que entre uma valina em vez de uma glutamina no normal. Essa valina faz com que a hemácia, quando ela entra em contato com o oxigênio, ela fica em formato de foice. Por isso que o nome é anemia falciforme, forma de foice. Com isso, ela não consegue transportar oxigênio. É uma doença causada por uma mutação gênica do tipo substituição. Beleza? Então, na próxima, a gente continua com as mutações cromossômicas. Bom estudo, aguardo vocês na próxima.